dessa vez, galera, vamos falar desse filme aí da Netflix que traz superpoderes. Eu queria dar ênfase nos superpoderes, mas não saiu como eu pensei. Sabe, quando você pensa numa coisa aí você fala, aí quando você fala você percebe que não ficou legal? Pois é, mas Power, sim, que filme foda. Você já assistiu Power? Se você ainda não assistiu Power, aqui vai ter spoiler. Então, já avisado de antemão, bora falar um pouquinho deste filme. Sim, vamos falar de Power, mas antes eu queria que você pensasse da seguinte forma. Se existisse uma pílula que te desse superpoderes, porém fosse uma roleta russa, você não soubesse qual o poder que você iria ganhar, você tomaria a pílula? Fica uma questão, hein? Vamos discutir aqui. Ó, basicamente a história de Power mostra ali que um grupo, né, podemos dizer assim, traz um experimento científico, onde eles misturam DNA de animais com uma pílulazinha que quando a pessoa toma, ela pode ter algum tipo de superpoder. Necessariamente não significa que a pessoa vai ter um superpoder bom ou um superpoder ruim. Isso vai depender muito da condição da pessoa. A gente viu no exemplo do filme lá diversos momentos onde a gente viu alguns superpoderes bem interessantes e outras pessoas que acabavam se explodindo, né? Então a gente tem esses elementos assim que fazem aquela questão. A pílula não é 100% eficaz e ela pode trazer consequências graves. Porque a pessoa pode ganhar superpoderes, mas em algum momento ela pode ter uma overdose, porque também é uma droga. Então, tipo, fica naquela questão. Você tomaria pra ter 5 minutos de poder? Eu não sei. Vamos discutindo. A gente vê aí um elenco de peso. Eu achei sensacional o elenco. Eu achei um pouquinho o personagem do Rodrigo Santoro um pouco exagerado, mas talvez seja a questão de que era a ideia do personagem dele, né? Que ele meio que como se fosse um gangster, um traficante, um narcotraficante, né? E a gente vê diversos elementos. Acaba que o personagem principal, a gente vê ele ali meio que em busca de saber aonde estava um determinado personagem, porque ele queria saber da filha dele que tinha sido sequestrada. E como ele era um major, ele sofreu experimentos com essa pílula, meio que acabou passando os genes para a filha dele, que desenvolveu poderes permanentes. Então significa que a droga, em questão de abuso dela, sendo utilizado por mais tempo, poderia gerar mais impacto em relação assim, os seus descendentes poderia ter como consequência poderes também. Então, talvez aí seja o primeiro elemento da ideia dos superpoderes. Por quê? Acaba que um experimento gerou outras pessoas com poderes. E talvez aquilo ali fosse o essencial para trazer o poder permanentemente. E talvez até escolher qual que era o poder. E assim, pelo que eu entendi, não sei se eu tô certo em relação a isso, mas a partir do momento que você toma a pílula e desenvolve um poder, né, vamos supor, igual a gente vê no começo lá, o cara que é o primo da menina que é traficante, quando ele tá enfrentando o major, ele toma a pílula e ele começa a pegar fogo. E pelo que parece, a cara dele já estava queimada e tal, significa que aquele ali já era um poder que ele já tinha tomado antes. E quando ele tomou as 3 pílulas de uma vez, gerou novamente mais daquele poder de pegar fogo. Então talvez signifique que quando você toma a pílula, você desenvolve um poder. E a partir do momento que você desenvolveu o poder, sempre que você tomar a pílula, aquele poder vai ficar em evidência. Um exemplo é o policial que acaba tomando um tiro na cabeça, que eu achei o efeito sensacional, e ele acaba depois tomando a pílula de novo e voltando a ter, vamos dizer assim, a ser a prova de balas. Então significa que os poderes é certo. E no caso o Major, que fala sobre o camarão, que ele tem um poder baseado naquele camarão. E quando ele toma a pílula, ele faz aquele estardalhaço todo no final do filme. Então, tipo assim, mostra que, por mais que seja poderes aleatórios, a partir do momento que a pílula entra em contato com o seu DNA e você ganha aquele poder, ele é aquele poder que você vai ganhar sempre que você tomar a pílula. Porém, pode ser que em alguns casos você acabe explodindo. Então assim, os elementos do filme acabam sendo interessantes pra caramba, porque eles visam aquela coisa ali de você buscando
um superpoder, mas a consequência pode ser grande. A gente vê o Casey Neistat, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, um youtuber incrível, faz uns vídeos foda pra caramba, e tipo assim, vemos o Rodrigo Santoro, então um elenco bem diversificado, que são atores grandiosos de Hollywood. O cara que faz o Major, por exemplo, é um cara que tá em diversos filmes de ação, muito bom, por falar de sinal assim, que ele é um ator extremamente foda. A gente viu o Rodrigo Santoro, que também fez uma estreia em Hollywood, e foi uma estreia interessante, porque ele tá sendo chamado para diversos filmes, fez participação em diversos filmes. Então a gente tem todos esses elementos que fazem jus, né, a questão do filme ser uma boa pedida. O roteiro eu achei super interessante. É um roteiro que a gente pode considerar, assim, se a gente fosse falar, bem básico em relação à ideia da história, mas que na forma que ele foi construído, ficou realmente perfeito. Eu gostei muito do filme, os efeitos especiais também me chamou muita atenção. A ideia em relação à questão de ganhar poderes e tal, você toma uma pílula e ganha poderes, isso já é comum, vamos dizer assim. Quando tem filmes que as pessoas desenvolvem superpoderes, sempre baseia-se em algo relacionado a, vamos supor, um experimento químico, uma experiência genética ou qualquer coisa do tipo. E isso faz com que o filme tenha uma pegada bem interessante. A questão dos desenvolvimentos dos poderes, eu acho que poderia ter entrado um pouquinho mais. Depois a gente percebe ali no momento em que o Rodrigo Santoro tá fazendo a mulher experimentar a pílula lá, que ela dá poder de gelo pra ela, né, igual Frozen e tal. Eles fazem algumas referências bem interessantes. Mostra que ele colocou ela dentro de uma câmera aquecida, porque se ela congelasse totalmente, ela poderia morrer. Então, tipo assim, a pílula tem os seus defeitos, mas consequentemente a ideia deles era trabalhar para que a pílula ficasse melhor. E no final do filme ali, basicamente, a gente vê a questão de que eles meio que terminam, entre aspas, a proposta inicial, mas que deixa também um gancho de possibilidades para algo futuro, né? A gente viu que a filha dele tem o poder de trazer de volta a vida. A gente vê um exemplo disso logo quando ela tá saindo lá do esconderijo lá, na onde ela tava em cativeiro, e ela para assim e de repente a plantinha volta à vida. E depois ela usa o poder para despertar o pai dela de novo. Então, tipo assim, como consequência do poder dele, acontece aquela questão dele poder morrer, né? E ela meio que ajudou ele. Talvez isso tenha sido o motivo pelo qual a empresa em si, né, estava buscando, a Gênesis estava buscando essa menina para poder usar ela nos experimentos. Talvez as pílulas estavam sendo estudadas para que eles conseguissem definir qual pílula iria trazer qual poder, né? Eu acho que seria uma vertente bem interessante para um segundo filme, se caso tiver, é claro. Então eu acho que seria uma temática bem legal. Agora eu quero saber de você, o que você achou do filme? Coloca aqui embaixo nos comentários. E agora, respondendo a pergunta que eu fiz. Cara, se existisse uma pílula assim que desse poder, meio que como uma roleta russa, eu, particularmente, eu acho que eu não tomaria. Porque eu não queria explodir em 1000 pedaços. E você? Coloca aqui embaixo nos comentários sua opinião. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E agora vamos lá, ó. Um salve para o Maicon. Um salve para o Leonardo, um salve para o Diogo e um salve para o Rodrigo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, sério, dá uma moral aí. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!